Bom dia, Mário. Bom dia, Isso, bom dia. tudo Bom bem? dia, Somar. Tudo bem com as madamas e o madamo? Madame vai bem. E você Tudo na mais também. perfeita harmonia. Então vocês estão quase igual eu. Então tá bom. Então vamos lá, ação do jesuitismo, né? Depois da Companhia de Jesus, que a gente viu semana passada, e a ação do jesuitismo. Vale aqui comentar que a igreja, na época, ela tinha um poder muito grande, né? E, e ela queria participar do governo, do Império Romano, Romano não, do Império Português. E Não o poder do amor, né, Daniel, mas o poder da é, força. o que ele, então tinha aquelas ordens que eram criadas pela igreja, antigamente eram os templários, né, que faziam parte junto ao governo, aí depois vem Ordem do Cristo, depois essas Companhia de Jesus. Mas são ordens que alinhava com o poder público as forças dele para conquistar através do cristianismo, né? E tinha ações, como a gente viu aqui, que era a ação da Inquisição, que era a força que usavam para ter isso em vigor, né? E, mas tinha muita gente que não concordava, né? Tinha muita gente Na verdade, que Daniel, eles continuaram do mesmo jeito, só colocaram o Cristo no meio, né? é, Puseram o Cristo como se fosse o Cristo que pedisse isso. exato, é só colocar o Cristo ali como desculpa, talvez, né? Porque a igreja sempre teve parte no Império Romano, né? Sempre teve a força dela e queria continuar isso, né? Queria que isso permanecesse. Então, a força que o Cristo fosse a bandeira. E aonde a gente viu conflitos aí com os muçulmanos, né? A gente viu todas as cruzadas que realmente aqui era uma expansão das cruzadas nos oceanos, né? Que a Ordem de Cristo, por exemplo, ela lutava para as questões marítimas, né? Para os novas conquistas. Aí ela ajudava o governo e chegava a ser às vezes até igual ao governo. Então tinha um poder muito grande. Então aquele símbolo lá da cruz, né, que é a ordem de Cristo, que fazia parte do contexto, né, da vida das pessoas. Mas tinha muita gente, como eu estava falando, tinha muita gente que não concordava. Aí veio Lutero, né, que não concordou com aquilo, para ter uma nova característica, né, do cristianismo. Mas vamos lá, na leitura, a ação do jesuitismo, o que a gente pode ver, porque de certa forma fizeram muita coisa boa, mas no fundo tinha outros interesses, né? Era só como a Francisca falou, era colocar o Cristo ali e ter algo a mais com isso. Então, mas a espiritualidade sabiamente usou desse caminho aí para colocar gente boa no meio do caminho. Então, missionários que entrasse na rota para fazer diferente da proposta, talvez, que o seu fundador, né, queria colocar. Mas vamos lá na leitura. Quem faz para nós a leitura dessa parte?
Posso ler. É, Ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva, nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez, de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com o seu breve Dominus Ac Redentor. Exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. quando você vai ler isso aqui, aí você lembra no seu tempo de colégio, sobre os jesuítas. Eu desenhava muito as figuras do jesuíta, na época, eu lembro bem, e eu me identificava com esse trem, sabe? Assim, na época eu ficava assim, gente, será que eu tive lá? Né? Será que eu... Isso na época que eu estudava, eu me perguntava, será que eu estava lá nesse negócio? E, e a gente estava, né, gente? A gente vem de uma origem de brigas religiosas. Então, a formação nossa tem a ver com toda essa história que a igreja promovia, tinha à frente. Então, talvez a gente não tivesse nos poderes do governo, mas a gente tivesse tentando, através da crença, mostrar nossa coragem, né? Porque que eram pessoas de coragem, apesar de ser da igreja, eram pessoas que tinham a mesma coragem, por exemplo, que um exército. Eram assim ordens que tinham Na vontade verdade, eles de formavam um ir ao exército, mar. né, o Daniel? É um Eles exército. formavam um exército, É, né? Inclusive, eles chamavam o eu falo exército da assim, fé, né? O exército da fé. é, eu, eu falo em comparação com o governo. Eles não eram um governo, né? Mas era um exército, era uma ordem que podia ajudar, que o Império Português tinha uma importância muito grande na discussão do mundo, né? Era o centro das discussões, como Espanha. E isso, de certa forma, colocava eles numa posição bem de destaque. Só que tinha assim tensões atrás disso tudo, né? Então, aí eu pergunto, o jesuitismo, ele foi criado, essa companhia, foi criada para o bem ou por interesse? Ela foi algo bom ou ruim para a nossa sociedade hoje? O que vocês acham? Mas, se Criação for pelas de... definições do Google aqui, eles foram bons. Eles fundaram colégios, fundaram várias cidades ao longo do Brasil e do mundo, criação de faculdades, trabalhos missionários. Você tocou no Aí, assunto aí da fundação de escolas e tudo mais. Realmente fez, né? Primeiro, quando o Brasil foi descoberto, teve essas duas ordens, a oi, ordem do travou? Cristo. Tá me ouvindo? Vamos sim, não está Ó, travado, não. quando os portugueses vieram para o Brasil, no início vieram a ordem do Cristo
e depois, um pouco mais tarde, veio a Companhia de Jesus, né? Então, os dois atuaram aqui. Tinha a Ordem do Cristo, que tinha uma finalidade, e a Ordem de Jesus como a Companhia de Jesus como sendo outra finalidade. Então, uma é mais educacional e a outra é mais de conquista. E quando as duas estavam no Brasil, elas até brigavam entre si. Elas tinham confusões por causa do idealismo de cada um. Aí você colocou, certo, que até já tinha, na semana passada, aí, o Amaro tinha lembrado das escolas, né, da fundação de colégio, de faculdade. Então, fez um grande bem. Mas era um dinheiro que vinha da ordem, da contribuição, e fizeram grandes resultados, tiveram grandes resultados. Mas quando eles baniram a ordem, essa ordem do jesuitismo do Brasil, aí a gente teve um problemão, né? Com um vazio na área de ensino, colégios, faculdades, tudo vazio, sem profissionais que deram um basta, tiraram eles do Brasil. Aí ficou a reconstruir isso, porque o poder de Portugal estava com medo que a, a ordem religiosa tomasse frente das suas posições, que fosse maior que o governo. Então, foi onde veio a Ordem de Portugal que tirasse isso tudo do Brasil. Não é só lá, mas teve uma ordem para acabar com a, essa ordem da Companhia de Jesus, para poder não ter influência mais da Igreja Católica. Aí foi onde o Papa lá, o Clemente, a gente viu aí no texto, né, o Clemente XIV, ele já sabia que se ele fizesse isso, seria morto, né? Ô, E como Daniel, foi, mas mesmo falhou, na né? fé, não, tô te ouvindo. Mas não falhou, não. Falhou. Mas eu queria só comentar que mesmo na fé, né, quando a Valquíria fala sobre as coisas positivas, né, que eles fizeram, realmente as companhias vieram e educaram, né? Apesar de que eles até extrapolaram, né? Porque eles quiseram mudar culturas, né? Que isso não se faz, é desrespeitoso, né? Eles invadiram. Mas mesmo na fé, eles fizeram muita coisa ruim, né? Eles usaram o nome do Cristo para castigar, né? Tinha a questão do castigo de Deus, etc. Mas também fizeram muita coisa boa, porque muita gente que estava com o pensamento desvirtuado, né, para o mal, também eles ajudaram essas pessoas. Então, assim, teve a parte desequilibrada, né, que é a parte falta de respeito, mas pela força. Quer dizer, é aquilo que você falou, né? O Cristo sempre ajuda, né, naquela situação que está favorável, né, para colocar aquilo que precisa ser colocado. Sabe como é que eu vejo isso, Francisca? Eu vejo assim, quando se tem um trabalho mais rústico para fazer, não são espíritos sublimes que se usa para fazer esse trabalho. Então, a criação desses grupos de descoberta, por exemplo, do Brasil, tinha que usar espíritos que fossem encarar de frente toda a situação material, né? Por exemplo, o encontro com os índios, são os próprios colonos que tinham que também educar, porque eles trouxeram pessoas para ajudar pessoas de baixa condição. Então, eles tinham que doutriná-los também. Então, a igreja tinha esse papel de trabalhar com os índios, trabalhar com os colonos que vinham também. Então, tinha que ser mais gente rústica dentro da própria igreja. Então, a tendência era que se tivesse espíritos de natureza mais difícil e que tivesse ao lado personagens importantes, como Manuel da Nóbrega, Anchieta, né? O próprio Tomé de Souza. Então, isso tudo veio para
ter almas que, junto com a força que se desbravava com aqueles mais rudes, aqueles personagens de frente, então pudesse ter um resultado depois com o conhecimento destes, como Manuel da Nóbrega, que fez um trabalho diferente, que foi respeitar os índios, trabalhar direitinho com os índios, né? E colocá-los em escolas. Então, quer dizer, era uma coisa necessária que tinha que acontecer, né? Um dia teria que ser feito esse trabalho. Agora, a cultura existia, só que a cultura, vamos colocar aqui em debate, a cultura de um povo, ela tem que ser respeitada, mas ela também tem que receber contribuições. Então, é a troca. Quando você está junto, você tem que transmitir. Hoje nós falamos da cultura indígena no Brasil. Será que nós temos que nos aproximar do índio, fazendo ele civilizado, ou deixando eles permanentemente como índios? É um dever nosso chegar, fazer que esse povo ganhe uma visão diferente. Será que a gente está agredindo a sua cultura? Então, é uma questão, como espíritas, que a gente tem que discutir, né? Mas nós temos Como a os questão da portugueses vieram para o Brasil. reencarnação. A reencarnação faz esse papel também, né? Mas ela não Ela atinge traz o um... povo para uma civilização, ela faz a troca, leva quem está É, civilizado isso, para lá e isso, quem está. isso acontece, só que de forma sincronizada tem que constituir a comunicação. Por quê? Isso não aconteceu sozinho. Por exemplo, se não precisassem vir os portugueses para o Brasil para colonizar o Brasil. Então, era um Brasil virgem, né, vamos dizer assim. Então, se encarnássemos entre aqueles, isso já foi até falado aqui, encarnasse aqui entre os índios personagens como Manuel da Nóbrega, ele não teria as ferramentas para atuar. Ou ele ia para a fogueira, né? Logo, de imediato, não seria aceito um índio saber mais que o outro. Então, de repente, esse movimento que aconteceu foi de consciência da espiritualidade. Ele não teve, assim, fora a responsabilidade da espiritualidade. Claro que teríamos que ter conflitos, como teve, né? Conflitos para conquistar. Realmente foi um período talvez necessário. Eu não estou defendendo, em hipótese alguma, algo que veja na cultura de um povo. Mas a gente sabe que nós temos que nos somar, igual um estado com outro estado, regiões com outras regiões. Se quer igualdade, nós temos que nos aproximar. Nós temos que nos aproximar para que essa igualdade ela venha e que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas coisas. Então, se permanecermos sólidos as culturas em cada uma das suas regiões, talvez o progresso ele não se multiplicasse somente onde ficaram isolados, né, muitos da cultura do planeta, alguns povos que preferiram ficar com suas culturas, se desenvolveram de uma forma, mas falta apêndices interessantes para a sua cultura. Então, acho que essa soma ela é importante de interrelacionamento, senão não teria sentido nenhum a reencarnação junto com diferentes povos no planeta. Vamos só encarnar povo de uma cultura só. Não, a gente tem que encarnar povos de várias culturas,
como acontece na nossa casa. Vem gente de tudo quanto é jeito, né? O que os demais acham sobre isso? Daniel, eu acho que como a gente pensa como, como humano só encarnado, a gente fica pisando em ovos para falar de coisas mais sérias. Igual, por exemplo, legal, não tem como ter progresso sem ter rupturas. Então, eu vejo que a espiritualidade, o que eles pensam? O pessoal vai continuar eternamente analfabeto, índio? Não, tem que crescer, tem que evoluir. Lógico, você tem que crescer e preservar a história. Você não tem que destruir a história de um povo, mas para que você cresça, legal, não tem almoço de graça, ou seja, tem que ter ruptura. Então, se você deixa o cara eternamente índio, ele não vai crescer. Então, para que ele evolua, Afinal, é uma alma, né, em evolução. então a gente tem a mania de ficar Não é um pensando bicho. como encarnado. Mas a preocupação do Cristo, da espiritualidade superior, é com o espírito. Ou seja, se o espírito ficar encarnando eternamente como índio, ele vai ficar eternamente índio. E, ou seja, e o propósito da lei do progresso é que todos nós, os índios, negros, brancos, ou seja, todos os espíritos cresçam, evoluam. Então, para que eles evoluam, enquanto encarnados, vão ser sacrificados, vão sacrificar. É só quando você vê, por exemplo, a história lá dos Estados Unidos, que foi muito mais violenta do que a nossa. Ou seja, quando a gente assiste algum filme lá, é uma barbaridade. As pessoas matavam com a maior naturalidade. Matava índio, matava companheiro, matava adversário, ou seja. Então, mas o que eu entendo nisso aí? A espiritualidade sabe que ele está matando o corpo, mas o cara vai reencarnar. Ou seja, quando ele reencarnar, ele já vai, de repente, voltar com uma cabeça um pouco melhor. Então, e assim é o progresso. Ou seja, tem que ter rupturas. Por que que hoje não existe nada do Império Romano mais? Podia, o Cristo podia, não, deixa eles no mundinho deles. Não, para que eles cresçam, eles têm que. Foi extirpado o Império Romano. Então, e assim é com todo mundo. Imagina a nossa sociedade, a podridão que a gente tem hoje. Digamos, você acha que a gente vai mudar de uma sociedade de provas e expiação para regeneração sem ruptura, sem muita atrocidade? Não, vai acontecer. Isso é inevitável. Porque a gente não tem aquela. A gente fica muitas vezes pisando em ovos, não, mas não pode acontecer isso. Não, se quiser mudar, é você que tem que se violentar muitas vezes. Ou seja, se eu quero mudar o meu patamar, legal, eu tenho que fazer as minhas mudanças, e às vezes as minhas mudanças podem provocar atitudes que aos olhos dos outros, não, mas vou amar fazendo isso, mas tem que fazer, senão não sai do lugar. Há métodos pacíficos, né? Há métodos Ué. pacíficos. Como foi usado por Manuel da Nóbrega. É método pacífico, sem ter que matar, sem ter que agredir. Isso pode ser feito. Então, o certo é fazer por esse caminho. Quando você vê aquele que sabe mais, ele tem que compreender aquele que sabe menos. Ele tem que ser um orientador verdadeiro. A força, ela vai acontecer pela brutalidade do homem mesmo. Só que não se precisaria ter a força. Essa força é que está, muitas vezes, que coloca isso em debate e realmente é ruim uma sociedade. Dar direito ao índio, fazer com que ele seja progressivo, é muito importante, porque há uma alma encarnada, são almas, são espíritos que estão em evolução como a gente está. Eles têm que chegar lá também. E isso aí sempre foi na história da humanidade, né? Não vamos pegar a história do povo europeu antes, era tribos,
Eram tribos que começavam, era um trabalho de, de muitos séculos e teve que vir gente diferente para cá, né? Então, vieram os deportados justamente para fazer diferença numa sociedade terrena, onde temos os exilados que vieram para cá, povos que vieram de outros planos, justamente para ajudar o povo que está em evolução. Então, essa soma ela tem que existir mesmo, só que não pode ser pacífica. Mas quando esses deportados vieram para o Brasil, foi agressivo também. Eles colocaram os humanos como escravos, os terrenos como escravos, colocaram eles para construir pirâmides para ele, carregar peso. Então, essa escravidão é uma tendência que o mais inteligente tem para fazer com aquele menos inteligente. É uma tendência. Só que deveria ser diferente. Tem que ser uma tendência boa, valorizando aqueles que estão ignorantes ainda. Não agredi-los, mas não é o que acontece. Não é o que acontece, não é o que aconteceu. É só a gente olhar o que nós fizemos com Cristo. Então, Sim. se ele que não devia nada foi crucificado entre dois ladrões, imagina quando vem um jesuíta para cá, que tem os seus débitos, o que a gente vai fazer com ele? Negão, aqui não, negão. Então, e assim somos nós, até que cada um realmente mude a sua forma de pensar. Então assim, eu vejo assim que é um povo que tem que a sua cultura é muito bonita, né? A cultura indígena, como cultura, por exemplo, de certas regiões do país, são culturas interessantes, são valores que a gente deve aprender com eles, né? Isso pode ser histórico e didático para todos nós. Eu participava de um grupo aqui, eu já até falei isso, sobre preservação de patrimônio histórico, durante muitos anos. Aí o pessoal querendo preservar coisas que já estavam totalmente destruídas. Eu falo, isso aqui não tem jeito, a não ser que for por fotografia, né? Você vai tirar, fazer isso aqui de novo ressurgir. Então, tentar fixar um passado que já se perdeu, né? Se não tem mais foto, ali não tem mais jeito. Então, na área de arquitetura, né? Como eu estou falando aqui. Então, queriam colocar, só tinha os tijolos no chão, querendo fazer levantar de novo tudo como era. Então vai ser falso, porque não vai ser verdadeiro, porque já não existe mais, né? Então, se tivesse já existindo, vamos preservar o que está lá, já era um princípio bom, mas não tinha mais nada, é só tijolo no chão. Então eu ficava me perguntando, gente, não vale a pena você deixar isso como patrimônio histórico, gente que já foi ao chão, totalmente, não tem nem cultura para fazer isso, e é uma cultura de poucos anos, nem de muitos anos, como você tem lá nos Coliseus, né, de Roma, aquilo é uma cultura milenar. Aqui não, é um trem de 150 anos, construído, só que se perdeu a história. Pode falar, Ô, Francisco, você Daniel, ia falar. não, Oi. é porque me lembrou, mas na fala do Amaro, né, na hora que ele estava colocando, e me veio, né, a fala do Cristo, né, se eu não me engano, foi Mateus 18, 6 a 7, sei lá, um negócio assim, que ele falou o seguinte, né, que o escândalo é necessário, né, é necessário o escândalo, mas ai de quem provocá-lo. E aí, eu sempre tive problema com essa frase, falei, mas como é que Cristo fala um negócio desse, gente? Mas é por causa dos nossos débitos, né? Então, hoje eu A penso assim, ignorância, da nossa nossa ignorância. ignorância. Então a gente aprende com os puxões de orelha mesmo, né? Por exemplo, como é que a gente É, vai provocar se é necessário? Depois a gente ainda recebe o retorno. Mas é isso, porque a gente não sabe lidar e nem organizar com amor. A gente só sabe fazer com a falta isso. truculência, né? E a truculência nos traz um retorno de truculência, se a gente fizer Você essa quer um escola. exemplo disso? Você quer um exemplo disso? É o Cristo vindo aqui, né? Ele não fez guerra, ele usou o amor. É Então, quer verdade. dizer, quando se tem
dentro de você essa sabedoria, você aplica. Mas como a maioria da Terra não tem essa sabedoria, vai na força, entendeu? Então, é onde eu falo, isso aí tem que ser mais gente rude para fazer do que um espírito perfeito. Você vai colocar um espírito perfeito para fazer um trabalho que é da nossa natureza fazer, por exemplo, porque você que tem que evoluir, eles já estão evoluídos, isso é missão nossa. Então, esse pepino é nosso, não é deles. E outra, é o cenário que nós precisamos para comprovar a nossa evolução, para exercitar a nossa evolução, e não exercitar a evolução dos espíritos superiores. Por isso que a gente tem sempre nas representações governamentais pessoas que têm interesses próprios, pessoas com seus interesses de mundo, né? Porque não vai colocar um espírito iluminado ali para ser presidente da República ou para fazer isso aí numa governança. Fala. Dor de caixa. Ei, Francisco, mas o que eu acho muito interessante nessa passagem aí do Cristo, quando ele diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocar, porque imagina o seguinte, se você tem, imagina que eu sou um espírito comprometido e eu preciso passar por preciso ser assassinado, por exemplo. Então, se há essa necessidade e eu persevero no mal, continuo merecendo, encarno, que é lógico, ninguém encarna com o propósito de ser assassinado. Mas eu encarno e as minhas atitudes demonstram que realmente eu não cresci nada, então eu tenho que passar por uma dificuldade. Por exemplo, ser assassinado. Então, o que a lei de Deus faz? Se surge alguém que queira me matar, opa, esse está a espiritualidade vai usar desse espírito para que eu sofra a consequência que eu preciso de sofrer. Mas se eu não, se não tiver alguém que queira me assassinar, puxa vida, você tem um acidente de carro, você está passando aí debaixo de uma escada, a escada cai alguma coisa em cima de você e te mata. Você está numa rodovia, tem um deslizamento, tem muitas formas que a natureza possui para que eu passe por aquela situação que eu provoquei essa necessidade, sem que alguém tenha que se comprometer com isso. Então, por isso que eu digo que o Cristo ele é um cabra, ele realmente é porreta, ele sabe o que faz. Porque não precisa de ninguém, mas ninguém mesmo, contribuir de forma agressiva para que a lei de Deus atue. Se todo mundo comportasse adequadamente, então, vai acontecer um terremoto, vai acontecer um tsunami, que vai fazer com que as pessoas que precisam passar por dificuldades se submetam sem que ninguém se comprometa, mas com a lei. Mas Então é sempre é um fantástico. responsável, né, a Marta? Presta atenção, né? Sempre. Mesmo que seja involuntário. Então, quem está ali na responsabilidade é porque precisa, né? Tem É que o passar por algoz sem querer. situação. E uma coisa que é interessante é que quando, por exemplo, suponhamos que eu precise passar por uma dificuldade, e aí é, e eu passo por essa dificuldade num tsunami, por exemplo. Isso é um sinal de que eu estou com aquela situação já quase que saldando a minha dívida. Por quê? Se alguém provoca o acidente, ou seja, vai ter continuidade. Eu vou ter um relacionamento com essa pessoa que provocou o acidente. Agora, se é a natureza que vai provocar essa minha morte, legal, é sinal de que o saldo está sendo quitado. É muito interessante isso. Engraçado que o Amaro tá falando aí dessa situação, eu tô recapitulando aqui essa semana aqui no prédio. Um vizinho nosso infartou, foi desse jeitinho, infartou aqui dentro do apartamento, morreu aqui dentro do prédio e a família tá, assim, ficou desesperada, né? Eles nem estão aqui. E aí passou um dia, assim, exatamente 24 horas, durante a madrugada entrou ladrão no outro vizinho aqui do meu lado.
E aí você está falando aí, assim, que acontece, né? Realmente que precisa acontecer para a evolução, para o aprendizado. E eu estou recapitulando aqui a semana como exemplo vivo, assim, da sua fala, porque realmente, a hora que as coisas têm que acontecer, a gente não tem quem segura. Não tem jeito. Só vai, né? Só acontece. Até porque, né, alguém tem, quando morre, tem que morrer em algum lugar. O ladrão tem que entrar em algum lugar. Não, e eu achei engraçado, assim, a coincidência, não é coincidência, a gente sabe que não é, né? Mas a fala do Amaro, né, com relação à necessidade do desencarne ali, seja por um infarto, né, igual foi aqui, foi um infarto fulminante, seja por um ladrão que entra e mata a pessoa dentro de casa, né? Pode ser qualquer situação assim, né? A hora que tem que ir, não tem jeito, a hora que tem que acontecer, não tem assim o que a gente possa fazer. Bom, então, a gente está vendo aqui que a ação do jesuitismo não foi tão feliz assim, porque tinha intenções de trás disso tudo, né? A gente viu que a igreja queria resgatar os seus valores, queria que a igreja permanecesse somente com seus pensamentos, então ela tinha que dominar, tinha que marcar sua presença e tinha forte, fortes personagens para isso, professores, né, que afinal fundava escola, tinha que ter professores. Então tinha uma estrutura imensa para isso. Então quando alguém falasse o contrário da igreja, era um herege. Então, Lutero aqui, ele foi muito homem para fazer isso, para começar um, uma, um contraponto da igreja. Fez o contraponto da igreja. E, Falou assim, não, a gente enxerga diferente. e tinha Sim, que ser alguém de dentro da igreja, né? é de Porque dentro da ele estava igreja, lá, ele tinha moral para fazer isso, ele tinha tinha conhecimento moral, e tinha argumentos, né? Porque ele tinha veio com argumento. argumentos imbatíveis, né? Mas eles colocaram ele fora da igreja. Mas com muitos Aí ele já seguidores, né? ficou. Foi o erro deles, né? Porque aí ficou forte, né, o Aí ele ficou movimento. forte, Porque exatamente. quando você agride alguém, você persegue alguém, ele fica forte. Quem Então, é a vítima é o que fica forte, né? a vítima fica forte, né? Então, foi o que aconteceu aqui. Então, a igreja ela teve também um problema com o desenvolvimento científico. Olha lá, sua ação desdobrou por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Por que isso aconteceu? Por que o homem científico teve um atraso? Isso aqui foi na época do Galileu, gente, que a igreja contrapunha aquele movimento da Terra, né? A igreja defendia o movimento que a Terra era o centro do universo. Ela via a Terra como sendo. Aí apareceu Copérnico, né? Galileu falando diferente, aí a coisa começou a ferver, né? Então a igreja proibiu é, leituras de livros, por exemplo, que não fosse do index deles, daquela indicação da igreja. Então, isso provocou um estacionamento científico por muitos anos. O jesuitismo, por exemplo, ficou 200 anos, né? Então, 2 séculos com essa história. Então, ela impedia o desenvolvimento do conhecimento das obras que pudessem chegar a todos, né? Que pudessem chegar à grande maioria. Isso aqui, a imprensa já tinha sido descoberta por Gutenberg, né? Foi em 1500, mais ou menos, né?
um pouco antes, a imprensa já estava fazendo muitas obras, então podia isso aí chegar a todas as culturas. Só que a igreja impediu isso durante muito tempo. Fala, você ia falar. Fizeram separatismo, né? Ciência de um lado, igreja do outro. Olha que A loucura. igreja, Quem era cientista não sendo podia que ser tem que ser religioso, aliado. É, entendeu? Eu Aí lembro do o professor de espiritismo juntou isso, né? Eu lembro da professora de história na escola falando assim que a igreja queria que as pessoas aprendessem a ler para ler a Bíblia, não para ler coisas científicas, né? Para ler exatamente, era documentos isso que mesmo. pudessem Os torná-los outros personagens tá caladinho, Valquíria, mais Inês, Osana, tá todo mundo calado, tem que falar, né? Não, quando Travou muito. a Carol foi falar, eu lembrei de algo da minha escola aqui, quando eu estudava, né? Faz uns anos lá no ensino médio, que eles falavam, eu não lembro em que época, eu não sou muito boa de história, mas tinha algo relacionado a quando as pessoas iam ler alguns fatos bíblicos, buscar algumas coisas que aconteciam no passado, que tinha uma questão de envenenamento de página, e que essas pessoas normalmente morriam, né, com o mesmo, acho que eram os dedos e a língua que escurecia, e era porque ia passando as páginas, né, para ler e ia sendo envenenado. A hora que ela começou a falar, eu lembrei, falei, não, eu lembro de estudar algo sobre isso. Não sei se é na mesma época, mas eu lembrei disso na hora. Até onde a informação gerada era interessante e E era para normalmente eram os revolucionários, né, Valquíria? Eram aqueles que pensavam diferentes. Era envenenado pelas páginas. Esse cara aqui você tem que tirar ele do filme, né? muito curioso. É muito curioso. Acho que eu estaria correndo um risco de morte. Eu teria já morrido há muito tempo. Não me mata, não, Gramado. Curiosidade. Bom, então, suas hordas de predomínio de cupidez e de ambição não martirizavam apenas o mundo secular. Olha só, vieram para os séculos posteriores, né? Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Então, os próprios padres sofreram, né, com essa preponderância da companhia, né, ruim. Tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com seu breve Dominus Ec Redemptor, o Senhor e o Redentor, isso é em latim, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeça a minha consciência. Gente, isso aqui o homem só falou que ia extinguir a companhia, envenenaram o homem. A história não fala que ele foi envenenado, não tem registro disso. Mas aqui tem uma confirmação, né? Quando é veneno, vitimado é morto por um veneno letal. Quer dizer, alguém fez isso, né? O irmão não deixa claro aqui que alguém foi lá e cometeu o crime. Mas quando ele usa a palavra vitimado, ele é uma vítima. Aí se entende, né, o advogado, que ele foi morto. Vitimado dá um conceito de realmente ter sido envenenado Ele por podia um até veneno saber que ia letal. ser envenenado, mas não foi ele que provocou isso. Não, Era normal que era veneno na época, né? De todas em as um formas, ou na veneno. água, ou na comida. Nas páginas da Bíblia era o mais assim, era bastante assim criativo, né? É tão criativo que esses tempos aí uma mulher matou a família quase toda com veneno. A gente foi noticiário aí Eu estava na no cidade, Brasil. exatamente na cidade que ela matou a família. No dia eu ouvi e falei, gente, não acredito. Era num bairro mais ou menos próximo de Francisca, onde eu estava. você ajudou isso, Francisca? Dessa vez não, mas Nossa, certamente eu já dessa fiz isso vez, antes. Cara, eu tomei um susto. Foi em Parnaíba isso aconteceu. Eu estava exatamente lá onde mora minha família quando passou Parnaíba. férias. Foi, eu estava Então, lá. É não, a única cidade praiana do Piauí, né?
Ela morava um pouco distante da casa onde eu estava, da casa do meu irmão, mas era lá. Então, ele viu o Clemente fez isso, o Papa Clemente, né? Ele era o Papa, gente, ó, e foi envenenado. Imagine hoje o Papa sendo envenenado. Então, realmente tinha uma força muito estranha ali no meio e, e era de poder. Era de poder. Ah, não, você está querendo tirar a companhia para defender os interesses da igreja e deixar o protestantismo chegar forte, então nós vamos te matar. Né? Um ano depois que ele proclamou, ele foi morto. Mas é interessante, ô Daniel, que eles sabiam, né? Quando eles faziam alguma coisa fora da igreja, eles sabiam que ele ia ser morto. Todos eles sabiam. Era como assim, ele já até pediu perdão ao Cristo, mas eu preciso fazer isso, a minha consciência precisa. Você estava esperando como que ia ser morto, né? E sempre de uma É, forma bem velada, né? Porque a criatura morrendo por veneno, não aparece sangue nem nada, a pessoa está lá, depois descobre que comeu a coisa errada, né? é. Hein, Então vamos Daniel, lá. quando você fala assim, uma força estranha, eu sinto assim que você fica pisando tanto em ovos para falar isso. Não é estranho, é natural nesse meio. Negão, se você desagradou, você está fora do esquema. Por quê? Porque quem predomina ali são forças trevosas. É a mesma coisa que você pegar no governo nosso aí, ó. Se acontecer de matar alguém ali, negão, é o natural de acontecer. Ou seja, porque quem está ali, negão, estão ali ávidos por poder. E o poder, negão, não tem limites. E matar um cara mais ou um cara menos, para eles é indiferente. Então, né, na cúpula da Igreja Católica, principalmente nessa época, era coisa mais natural. Ou seja, se você for contra os interesses da Igreja, que nunca, que raramente eram os interesses do Cristo, não, nós vamos te botar fora. E ele sabia disso. Quando você lê aquele livro do Chico de Assis, pelo Espírito Miramês, Uhum. legal, é a coisa Francisco mais de Assis, o natural. nome do livro, né? É. É. Então, e quem está envolvido nisso aí, o Papa, quando ele é eleito, ele está sabendo das regras do jogo. Porque quando ele vai eleito, dependendo da ala que o elege, legal, ele sabe para que ele está sendo colocado ali. Se desagradou, está fora. Então, simples assim. Ou seja, não tem almoço de graça. Mas eu usei o Força Estranha justamente para não revelar quem são, né? Porque a gente também, nos nossos movimentos atuais, a gente tem forças estranhas. Aí você não precisa revelar, ué. Você não precisa falar Mas quem são. você acha que quando o Emmanuel, eu acho que ele foi até prudente em colocar vitimado, né? Ele tinha que ter falado que foi assassinado mesmo. Falou Ué. vitimado. Não, porque tinha. Ele não podia falar força, em palavras claras, porque tem o poder que poderia até tirar o livro da rota, né, dos estudos, né? Então, poderia, no Caminho da Luz, não estar hoje conosco aqui. Mas se fala que vítima é porque a criatura não foi na vontade dela, né? Foi vítima de Vítima é algo ou vítima. de alguém, né? Vítima é Ah, eu vítima. sou Ninguém vítima fez de isso. mim mesmo. Eu sou vítima de mim mesmo, né? Foi vítima do Não, veneno nesse caso, não foi é vítima do de veneno. ninguém, foi do É do veneno. veneno. É do veneno. Tá bom, gente. Ó, nós temos aqui, ó, esses 8, 10 minutos, 6, 7 minutos para terminar. Ou a gente faz já o início do próximo capítulo, a gente faz uma breve avaliação dos estudos. A gente poderia fazer isso, né? Depois é só cortar aí a avaliação final da gravação, você cortar. Não, então eu vou parar de gravar já. A gente já encerra É, a gravação e aí depois faz a uhum, avaliação. Então, isso. parei.